Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspod. Sejam muito bem-vindos ao meu canal em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. E no vídeo de hoje eu venho atender ao pedido da Lorena Queiroz, que pediu para eu resolver a prova de analista judiciário com a especialidade de arquitetura do TRT5, lá da Bahia, da prova desse ano. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para as questões? Questão de número 11, ela diz o seguinte: na tabela, temos o registro do número semanal de livros novos recebidos pela biblioteca. Então, nós temos a semana de 1 a 8 e a quantidade de livros que foi recebido. Sabe-se que a média semanal de recebimento de livros é de 21 livros. No entanto, os números correspondentes às semanas 4 e 5 foram perdidos. A informação que foi recuperada é que o número de livros recebidos na semana 5 é 10% superior ao número da semana 4. Na semana 5 foram recebidos. Bom, o que nós vamos fazer? É uma questão de média. Está faltando nos dados que nós temos a semana 4 e a semana 5. Eu vou chamar de X e de Y. E vou calcular a média desses dados por enquanto. Então, nós temos que a média de uma quantidade de valores, ela vai ser a soma de todos os valores, então a média é a soma de todos os valores, pela quantidade de valores. Esse é o cálculo da média que nós utilizamos. Então, nesse caso, eu sei que a média de recebimento de livros é de 21 livros, então a média vai ser 21. A soma, eu vou fazer essa soma. Vai ser 15 mais 8 mais 12, mais x, mais y, mais 30, mais 26, mais 35. Essa é a soma de todos os valores. A quantidade de valores são 8, porque são 8 semanas. Então, nós temos aqui 8 semanas, tá certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Esse 8, ele está dividindo, eu vou jogar ele multiplicando 21. Então, isso vai ficar 21 vezes 8 é igual. Então, vou fazer essa soma aqui no cantinho. Ó. 15, 8, 12. O x e o y eu vou pular. 30, 26 e 35. Fazendo essa soma, nós temos 5 mais 8, 13. 13 mais 2, 15. 15 mais 0, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 5, 26. Então, é 6 e vai 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. E 9 mais 3, 12. Então, essa soma vai dar 126. Certo? Então, 21 vezes 8 é igual a 126 mais x mais y. Então, 21 vezes 8, 8 vezes 1, 8. 2 vezes 8, 16. 168 é igual a 126 mais x mais y. O que nós temos? Então, que o x mais y ele vai ser o 168 menos 126. Eu troquei a ordem de tudo, isso não faz diferença, e joguei o 126 para o outro lado. Então, o x mais y ele vai ser 168 menos 126, aqui vai dar 2, 6 menos 2 dá 4, então x mais y é igual a 42. Então, eu achei, primeira coisa, quanto é x mais y. O que eu vou fazer agora? Ele me falou que a semana 5 é 10% superior ao da semana 4. Então, a semana 5, que é o y, vou estabelecer uma outra relação aqui em cima, veja só. O y é 10% maior do que o x.
E ser 10% maior, vamos pensar em termos de porcentagem. Quando eu tenho um aumento, aumentou 10%, então eu tinha o 100% inicial mais 10%. Então, o y é 110% de x. E como que nós escrevemos isso em termos de fração? O y é 110 sobre 100 vezes x. Eu vou utilizar isso aqui nessa equação de baixo. Então, no lugar do y, eu vou utilizar 110% de x. O que nós temos, então? O x mais, no lugar do y, vai entrar 110% de x, e isso é igual a 42. Aqui eu vou multiplicar x por 100, então vai ser 100x mais 110x, tudo isso sobre 100, igual a 42. E agora, 100 mais 110, então nós temos 210x sobre 100 igual a 42. Eu posso simplificar um zero aqui de cima com um zero embaixo. Então, o x vai ser 42 vezes 10, tudo isso dividido por 21. 42 dá para dividir por 21. 42 dividido por 21 vai dar 2. Então, o x é o quê? O x ele vai ser 2 vezes 10. O x é 20. O que ele quer saber? Ele quer saber na quinta semana. Quinta semana é o valor de y. O que eu achei? Achei o valor de x. Muito cuidado, porque o que eu achei é o valor de x. Eu preciso agora encontrar o valor de y. Para encontrar o valor de y, eu vou substituir aqui. Então, o y vai ser 110% de 20. Então, vai ser 110 vezes 20. E aqui eu posso simplificar um zero em cima com um zero embaixo, um zero em cima com um zero embaixo. Então, o y vai ser 11 vezes 2, 22. E 22 nós temos na alternativa D de dado. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 12, ela diz o seguinte: em uma prestação de contas, registrou-se que foram gastos 35% do total do orçamento na primeira semana, 20% da quantia restante na segunda semana e 25% do que havia em caixa na terceira semana. Após esse último registro, verificou-se que restavam R$ 4.875 em caixa. O valor do orçamento inicial era... Bom, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse problema e dividir nas semanas. Na primeira semana, ele me deu que o gasto foi de 35% do total do orçamento. Então, na primeira semana, foi gasto 35% do orçamento. Na segunda semana, então aqui era a primeira, a segunda semana foi 20% da quantia restante. Então vamos fazer assim, ó, é 20%, só que esses 20% ele é calculado em cima do quê? É 20% do restante. Se eu gastei 35% do orçamento na primeira semana, quanto que sobrou na segunda semana? Ora, se eu tinha 100% e gastei 35%, então me sobrou 65%. Então aqui é 20% de 65%. E para calcular isso, eu vou transformar os 20% em fração. Então vai ser 20%. Na matemática, o conectivo dele é uma multiplicação, então vai ser 20% vezes 65%. E aqui eu posso simplificar esse zero com esse zero. Dá para dividir 2 e 10 por 2, então aqui vai ficar 5. Só para ficar mais fácil a visualização, o que sobrou? Sobrou 65 sobre 5, e 65 sobre 5, isso é 13%. Então, na segunda semana,
ele utilizou 13% do orçamento. Na terceira semana, o que aconteceu? Na terceira semana, ele vai utilizar 25% do que ainda havia em caixa. Ou seja, eu tenho que descontar aquilo que já foi utilizado. Então, na primeira semana foi 35, na segunda semana foi 13, 35 mais 13 foram gastos 48%. Se foram gastos 48%, o que está sobrando, né? Está sobrando 52%. Se eu gastei 48%, está sobrando 52%. E é isso que vai acontecer aqui. Então, os 25%, então na terceira semana, ele vai gastar 25% de 52%. 25% de 52%. De novo, eu vou transformar os 25% em uma fração, 25 sobre 100 vezes 52. E aqui dá para simplificar. 25 e 100, o 100 é múltiplo de 25, né? Dá para eu dividir por 25. 25, 100 dividido por 25, isso vai dar 4. Então, aqui vai ser 52 dividido por 4, que vai dar 13%. Então, no total, o que ele já utilizou até aqui? Ele utilizou 35% na primeira semana, 13% na segunda semana e 13% na terceira semana. Tudo isso vai dar, né? 35 com mais 13, 48%. 48% com mais 13, isso vai dar 61%. Então, ele já utilizou 61%. O que aconteceu? Restaram no caixa 4.875. Ora, se ele usou 61%, o que sobrou nessa semana? Sobrou 39%. Porque 39 mais 61, isso vai dar 100%. Então, esse valor que sobrou, 4.875, ele é o equivalente a 39% do orçamento. O que ele quer encontrar? Ele quer o valor do orçamento inicial, ou seja, ele quer saber quanto era 100%. E 100% era x. Fazendo essa multiplicação em cruz, nós vamos ter que 39x é igual a 4.875 vezes 100. Vou passar o 39 dividindo. Então, isso aqui vai ser x é igual a 4.875 vezes 100 dividido por 39. E aí eu vou fazer essa divisão aqui no cantinho. 4.875 dividido por 39. 4.875 dividido por 39. Aqui vai dar 1. 1 vezes 39, 39. 39 para 48, isso está faltando 9. Desce o 7. Aqui vai dar 2. 39 vezes 2, 2 vezes 9 vai dar 18. 8 vai 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Então, vai ser 97 menos 78. Então, aqui vai emprestar 1, vai ficar valendo 17, e aqui fica valendo 8. 8 para 17 falta 9, e 8 menos 7 falta 1. Desce o 5, 195. E aqui vai dar 5. 9 vezes 5, 45, vai 4. 3 vezes 5, 15, com mais 4, 19. 195 menos 195, 0. Ou seja, quando eu faço essa divisão, aqui vai dar 125. Então, x vai ser 125 vezes 100, ou seja, o x é R$12.500. R$12.500. Isso nós temos na alternativa B de bola, beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 13. Ela diz o seguinte: Aldo e Beto têm juntos 235 figurinhas.
Aldo tem 25 figurinhas a mais do que o dobro do número de figurinhas de Beto. A diferença entre o número de figurinhas de Aldo e de Beto é, bom, Aldo e Beto juntos 235 figurinhas, ou seja, isso é uma adição. Então, Aldo mais Beto, 235 figurinhas. Na sequência, Aldo tem 25 figurinhas a mais do que o dobro das figurinhas de Beto. Então, o Aldo vai ser o dobro das figurinhas de Beto, então duas vezes a quantidade de figurinhas de Beto, mais 25 figurinhas. E aí nós temos um sisteminha de equações. A forma mais fácil, porque esse A ele já está isolado, eu vou substituir na primeira equação. Então, no lugar de A, eu vou utilizar 2b mais 25 mais b igual a 235. Só para vocês entenderem, esse 2b mais 25 é o A que está aqui. Ó. Eu substituí esse valor. Então, era A mais B. No lugar do A, eu escrevi 2b mais 25. 2b mais b, 3b. 25 está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. 235 menos 25. Então, 3b vai ser 235 menos 25, isso vai dar 210. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. 210 dividido por 3, então o Beto tem 210 dividido por 3, 70. O Beto tem 70 figurinhas. O que ele está me perguntando? Ele quer saber a diferença entre o número de figurinhas de Aldo e de Beto. Então, eu tenho que o Beto ele tem 70 figurinhas. Eu quero descobrir agora, eu preciso, na verdade, descobrir quantas figurinhas tem o Aldo, e aí eu vou utilizar a segunda equação. O Aldo é 2 vezes o Beto mais 25. Então, o Aldo vai ser 2 vezes 70 mais 25. 2 vezes 70, 140, mais 25. Então, o Aldo tem 165 figurinhas. Esse é o valor que o Aldo tem. E eu já tenho o valor que o Beto tem de figurinhas. Eu quero saber qual a diferença das quantidades de figurinhas deles. Então, eu vou fazer 165 menos 70. Então, isso aqui vai dar 5 menos 0 vai dar 5. E 16 menos 7, isso vai dar 9. Então, a diferença entre Aldo e Beto é 95. E 95 nós temos na alternativa E. Beleza? Conta para mim nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 14. Ela diz o seguinte: a produção de 864 veículos de uma fábrica foi planejada de forma que o número de veículos brancos e de veículos cinzas produzidos fossem, respectivamente, o triplo e o quíntuplo do número de veículos pretos produzidos. O número de veículos pretos produzidos deve ser, bom, é uma questão que também vai envolver um sistema de equações. O que nós temos? Este 864, ele é o total de veículos, então nós já temos o total de veículos. Nós temos os veículos brancos, que eu vou chamar de B, os veículos cinza, que eu vou chamar de C, e os veículos pretos, que eu vou chamar de P. E agora eu vou estabelecer as relações. Então, os veículos brancos, olha essa palavra respectivamente, quer dizer o quê? Que os dados eles equivalem na ordem que eles aparecem. Então, se o branco apareceu primeiro, o primeiro valor que vai vir na sequência é referente ao branco. Então, o branco é o triplo do número de veículos pretos. Então, o branco vai ser o quê? Vai ser 3 vezes o número de veículos pretos. Então, B é igual a 3P. Na sequência, né? Então, o branco era o triplo, os cinza era o quíntuplo dos veículos, né? Então, o cinza vai ser 5 vezes a quantidade de veículos pretos.
Então, nós temos uma relação dos veículos brancos para os veículos pretos e dos veículos cinzas para os veículos pretos. E o total, né? Ou seja, os veículos brancos mais os veículos cinzas mais os veículos pretos, tudo isso dá 864. Bom, o que eu vou fazer agora? Repara que eu tenho uma equação que tem 3 incógnitas, mas todas essas incógnitas eu tenho uma relação com P. Então, no lugar de B, eu vou escrever 3P. No lugar de C, eu vou escrever 5P. E o P ele permanece ali. Então, eu deixei essa equação tudo em função de P. Esse 3P ele veio daqui e o 5P veio daqui. Eu substituí B e C. E tudo isso é igual a 864. Então, 3P mais 5P, 8P mais P, 9P. 9P é igual a 864. Esse 9 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 864 dividido por 9, vou fazer aqui no cantinho. 864 dividido por 9. Aqui eu vou juntar 86, isso vai dar 9 vezes 9, 81. Sobra 5. Desce o 4, tabuada do 9 que dá 54, vai ser 6. 6 vezes 9, 54, menos 54, 0. Então, a quantidade de veículos pretos é igual a 96. O que ele está me perguntando? Volta no problema. O número de veículos pretos, ou seja, é justamente o que eu acabei de encontrar. A quantidade de veículos pretos igual a 96. Isso está na alternativa A. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima e última questão dessa prova. Questão de número 15 e última questão dessa prova. E eu propositalmente escrevi essa questão, deixando um espaço ali para a gente poder analisar ela. Ela diz o seguinte: se Adão vai ao cinema, Benedito consegue estudar e Carla não faz brigadeiro. Carla fez brigadeiro. Então, podemos afirmar que essa é uma questão típica de lógica de argumentação. No caso, nós temos uma proposição composta pelo conectivo se então. O então não está aparecendo aqui, mas ele está subentendido após a vírgula. Então, nós temos um se então. Uma proposição que é o Adão vai ao cinema. E a segunda proposição desse se então, ela é uma proposição composta com o conectivo e. Então, esse é o panorama que nós temos na questão. Vamos analisar agora. Eu tenho essa proposição composta e tenho uma proposição simples. Eu sempre vou partir da proposição simples. Carla fez brigadeiro, eu considero que isso é verdade. Então, eu vou partir do pressuposto que a Carla fez brigadeiro. Repara que aqui na proposição inicial nós temos uma partícula de negação, que é o não. Né? Então, Carla não fez brigadeiro. Opa, se é verdade que Carla fez brigadeiro, Carla não fez brigadeiro, isso vai ser o quê? Isso vai ser falso. Então, o fato de Carla não ter feito brigadeiro, isso é falso, porque eu já sei que ela fez brigadeiro. Antes de partir para o se então, vamos analisar esse conectivo e. O conectivo e ele só é verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. E no caso aqui, nós temos que a segunda proposição ela já é falsa. Se a segunda proposição é falsa, então essa proposição inteira, que é composta pelo conectivo e, ela já é falsa. Eu consigo saber qual é o valor lógico do Benedito consegue estudar? Não consigo. Isso pode ser verdadeiro ou falso. Isso eu não tenho informações para definir se ele consegue ou não estudar. Mas o que eu sei é que essa proposição composta inteira do conectivo e, ela é falsa. Por quê? Porque a Carla não fazer brigadeiro, isso já é falso. Beleza? Então, agora, amplia o olhar. Olha para essa questão, olha para essa proposição do ponto de vista do se então.
Eu tenho uma proposição inicial ali, uma proposição simples, que é o Adão vai ou não ao cinema, e uma proposição composta que eu já sei que é falsa. O conectivo se, então, ele só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ou seja, VF, F, fazendo essa proposição inteira ser falsa. E o que nós temos? Né? Se aqui é falso, eu preciso que essa proposição ela fique verdadeira. Então, não posso pôr verdadeiro na primeira proposição. Aqui tem que ser falso também. Então, eu sei que é falso que Adão foi ao cinema. Essa questão é basicamente interpretar a tabela verdade dessas proposições. Se você tem dificuldade para entender tabela verdade, tem uma live que eu fiz aqui no canal em que eu literalmente desenho e mostro, né, por que cada conectivo é verdadeiro ou falso dentro da sua tabela verdade. Vou deixar um card aqui em cima e você dá uma conferida. Bom, continuando, né, agora que eu já fiz essas análises, vamos para as alternativas. Alternativa A, Benedito conseguiu estudar? Eu não sei, isso pode ser verdadeiro ou falso, eu não tenho informações suficientes para concluir isso. Então, alternativa A, eu excluo. Adão não foi ao cinema, repara que Adão ir ao cinema é falso, e aqui Adão não foi ao cinema, isso é verdadeiro. Então, é essa a alternativa. Só vamos eliminar as outras. Benedito não conseguiu estudar? A mesma coisa, eu não consigo definir nem que sim e nem que não. Então, essa alternativa eu elimino. Adão foi ao cinema? Adão ir ao cinema é falso, não pode ter. Adão foi ao cinema se Benedito conseguiu estudar? Então, Adão foi ao cinema, eu sei que isso é falso. E Benedito conseguiu estudar, isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. E esse C, né, ele representa um C, então, de ordem invertida. Ele seria, se Benedito conseguiu estudar, então, tem um então aqui antes do Adão, então Adão foi ao cinema. Como eu não sei se o Benedito conseguir estudar é verdadeiro ou falso, eu posso cair no caso do VFF. Então, essa alternativa eu elimino. A única alternativa que eu tenho certeza que é correta é a alternativa B de bola. Adão não foi ao cinema. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E assim você me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Ficou com alguma dúvida em alguma dessas questões? Ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Me manda um e-mail, eu posso resolver aquela questão que você tem dificuldade. O meu e-mail é danielmachado.matematica@gmail.com. Nos vemos num próximo vídeo.